Ao que tudo indica, o presidente Michel Temer utilizou um dos melhores amigos dele como laranja, como otário, como mula, como ele mesmo aqui está dizendo, e para fazer um transporte de dinheiro vindo de corrupção no escritório do amigo dele. Esse processo foi denunciado pelo delator da Odebrecht, o Cláudio Melo, e também pelo Eduardo Cunha. Todos dois jogaram o Eliseu Padilha no esquema de corrupção. O Eliseu Padilha é que fez as ligações. A coisa foi tão séria, mas tão séria, que estourou não, mas aumentou a próstata do Eliseu Padilha e ele acabou tendo que pedir licença para tratar da próstata. Veja bem, dinheiro de corrupção dando problema em próstata. É isso que a gente está vendo hoje no Brasil. Enquanto isso, enquanto o Eduardo Cunha denunciava esse esquema, Sérgio Moro, o juiz que deveria escutar e analisar os fatos, sai em defesa do presidente Michel Temer. Meu amiguinho jamais faria uma coisa dessa. Isso é mentira que o Eduardo Cunha está fazendo. Como é que pode? O Eduardo Cunha é um invejoso e, logicamente, ele está tentando prejudicar o Michelzinho, que eu amo tanto, que eu participo de eventos em premiações de revistas junto com o Michelzinho. Eu sei que ele jamais poderia fazer isso. Então temos uma situação que tem um juiz que no seu comportamento, nas suas palavras, ele é totalmente apartidário, é o melhor juiz do mundo, mas no seu comportamento, que é o principal, ele se mostra um juiz extremamente seletivo, ele escolhe quem ele vai achar que é culpado ou não. Há evidências, há provas, há diversas coisas que incriminam, por exemplo, Michel Temer, mas ele anda muito ocupado em investigar o tal do triplex do Lula e por isso não tem tempo para pensar lucidamente. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto. Na sequência do vídeo a gente vai falar então sobre todos esses fatos que eu comentei agora com vocês. Se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos, vamos levar reflexão a toda a sociedade, eu acho que está faltando um pouco disso. Essa notícia aqui que foi publicada no Infomoney no dia 23 de fevereiro de 2017, ela se relata à Folha de São Paulo, aqui a Mônica Bergamo. Eu vou deixar aqui o link para vocês, mas eu vou direto então ao site da Folha de São Paulo aqui, da Mônica Bergamo, que diz o seguinte: amigo de Temer, José Yunes diz que recebeu pacote a pedido de Padilha, Eliseu Padilha. O empresário José Yunes está decidido a esclarecer o episódio que envolveu em 2014 e veio à tona na delação premiada de Cláudio Melo Filho, um dos ex-executivos da Odebrecht, que fez acordo de colaboração com a Justiça. É o seguinte, ele foi espontaneamente prestar depoimento na Procuradoria-Geral da República. Em depoimento, cujo teor foi revelado em dezembro passado, Cláudio Melo disse ter participado de um jantar no Palácio do Jaburu com Marcelo Odebrecht, Michel Temer e hoje o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Olha, pessoal, nesse encontro, o Eliseu Padilha, bem aqui está também o vídeo explicando disso, o Michel Temer pediu, né, através de Caixa 2, uma contribuição, uma ajuda financeira aí para o PMDB, e ele pediu 10 milhões de reais, e desses 10 milhões, 4 milhões ficaram a cargo de Eliseu Padilha administrar, e ele foi dar não sei para quem, não sei o que, não sei o que lá. Nesse vídeo aqui está sendo tudo explicado. O problema é que na hora de receber a grana, eles utilizaram como laranja, segundo o que tudo indica aqui, o Yunes está dizendo, o Yunes ficou puto, abandonou o governo, ele era secretário, assessor de Temer, ele já é advogado de Temer há mais de décadas, né, algumas décadas aí, ficou puto, ele está afirmando aqui que foi utilizado como otário, como babaca da história, como mula do Temer, né, pode ficar conhecido como a mula do Temer, e daí utilizaram o escritório dele para fazer o que? Trânsito de dinheiro ilegal. A questão é, se o Eliseu Padilha, se o Temer, que estão afirmando a coisa, estão dizendo que é tudo certo, por que precisa utilizar dessas vias? Por que não diz assim, olha, deposita na minha conta, faz o recibo, tudinho, certinho, que aí eu vou fazer tudo certo? Por que você acha? Será que é porque é dinheiro de corrupção mesmo, como dizem os delatores? Nesse link aqui, está dizendo, por exemplo, no dia 28 de novembro de 2016, que Sérgio Moro barrou 21 das 41 questões feitas pela defesa de Cunha Temer, que Cunha já mostrou que tem intenção de entregar Michel Temer. Vou colocar aqui um Ctrl F, vou colocar em Yunes e a gente vai direto às perguntas. As perguntas que foram barradas, entre as perguntas que foram barradas aqui pelo Sérgio Moro, o advogado de defesa de Temer, ou desculpem, o juiz da Lava Jato,
Ele fez assim: veja as perguntas barradas por Sérgio Moro. Bem aqui tem o nome do Yunis, né, que foi barrada pelo advogado de defesa de Temer, ou desculpem, do juiz Sérgio Moro. Qual a relação de Vossa Excelência com José Yunis? O Cunha, ele pode ser qualquer coisa, velho. Ele pode ser, ele é corrupto, ele é o que for, mas burro ele não é. Então ele já faz a pergunta que é para dar uma cutucada no Temer e dizer assim: olha, eu posso te entregar. Haja rápido para me tirar daqui, porque eu vou te entregar. E eu já vou elaborar aqui as perguntas e vou deixar bem claro, você vai responder, e aí a gente vai ver. Porque o Cunha com certeza tem um monte de prova contra essa turma toda. Então ele pergunta logo: qual a relação com a Vossa Excelência com o senhor José Yunis? O senhor José Yunis recebeu alguma contribuição de campanha para alguma eleição de Vossa Excelência ou do PMDB? Aqui ele pergunta se o José Yunis recebeu grana de eleição, de alguma eleição de Vossa Excelência ou do PMDB, contribuição de campanha. Porque o Eduardo Cunha sabia do processo. Caso Vossa Excelência tenha recebido, as contribuições foram realizadas de forma oficial ou não declarada, quer dizer, caixa 2, o que seria crime. Certo? Então é o seguinte: por que o Eduardo Cunha sabia desse processo? Porque quem foi pegar a grana, quem foi entregar a grana lá no escritório, aliás, quem foi pegar a grana lá no escritório do José Yunis, foi o operador do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha pegou essa grana para financiar a campanha de mais de 140 deputados federais que agora estão lá na Câmara e votaram pelo impeachment de Dilma. Entende? A coisa é complexa, bem complexa. Lá na frente vamos já ver um pouco mais sobre isso. Então veio o depoimento do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha lançou e falou sobre a questão do Michel Temer. E falou várias vezes sobre o Michel Temer. E aí o advogado de defesa do Michel Temer, o Sérgio Moro, aliás, não, ele é juiz, né? Às vezes eu esqueço se ele é juiz ou é advogado do Temer, mas acho que é juiz. Não, é juiz. Ah, tá, é juiz. Então ele falou que o Cunha, na verdade, ele estava mentindo, ele estava tentando chantagear o Temer. O Temer era tão inocentezinho, tão fraquinho, tão inocente, não fez corrupção nenhuma. E o Moro, aliás, o Cunha, aquele ser monstruoso, cheio de dente na boca, aquele em forma de dragão, aquele homem que assusta criancinhas, ele estava agora assustando o Michel Temer. Tudo isso para fazer chantagem, porque o Eduardo Cunha é culpado sozinho do processo de corrupção. Foi ele que fez tudo sozinho. E apesar dele ser também do PMDB, o mesmo partido do Michel Temer, ter amizade de longos anos, o Michel Temer era inocente de tudo, segundo o advogado de defesa Sérgio Moro. Aliás, não, juiz Sérgio Moro. Então, nesse vídeo você vê essa notícia. Aqui no site do Brasil 247, o deputado aqui, Paulo Pimenta, do PT, ele dá uma de ator aqui do Notícias Comentadas e ele monta os fatos também de uma maneira muito inteligente. Gostei muito do vídeo aqui do Paulo Pimenta, tá? Vocês podem ver aqui dele uma assistida, tem um vídeo aqui, então vocês podem visualizar, e ele monta de forma muito sucinta todos esses fatos que a gente tem comentado aqui com vocês. Imperdível. E o que ele fala é o seguinte: Yunis prova que Moro errou ao vetar questões de Cunha e Temer. Eu me pergunto, assim, um juiz, o Sérgio Moro está a Lava Jato tem 3 anos de vida, e o Sérgio Moro não tem feito outra coisa nos últimos 3 anos senão analisar a Lava Jato. Ele sabe o que está acontecendo. E aí eu coloco em pauta essa palavra aqui, errou. Se esse erro foi intencional ou não. Porque não é possível, sabe, uma pessoa que está investigando 3 anos, não é possível. Será que tem dificuldade de aprendizado? Será que tem, sabe, tem pessoas que são burrinhas, e algumas pessoas são meio burrinhas, demoram a entender as coisas, ou se faz de desentendido. Tem pessoas que são assim. Qual seria o problema do Sérgio Moro, que está 3 anos estudando a mesma matéria e ainda não entendeu o que está acontecendo? Por que existe essa coisa de achar que não, porque está tentando chantagear Michel Temer? Ele agiu aqui como o advogado de defesa de Michel Temer, ao vetar as questões. No caso da Dilma, por exemplo,
Ele fala assim no Temer, ah, não, porque foro privilegiado, não é da minha alçada, para lá. Mas no caso da Dilma, ele ligou pro jornal, ele mesmo, ó, ele ligou, é do Jornal Nacional? É, rapaz, é o seguinte, eu tenho um negócio quente aqui, eu gravei a Dilma. É para botar aí no Jornal Nacional, gravei a Dilma, publica aí. Então, em certos momentos, ele age de uma maneira. Em outros momentos, ele age de outra maneira. Em certos momentos, ele age como promotor de acusação, né? E depois ele age como advogado de defesa. É estranho o comportamento de um juiz, né? O Eliseu Padilha, como eu falei para vocês, quando escutou a notícia toda, quando veio tudo aqui no Notícias Comentado, com certeza ele escutou aqui também. Claro que não. Um dia, quem sabe, a gente tem o luxo dele escutar aqui, quem sabe vai escutar a nossa opinião. Mas quando ele viu isso no jornal, rapaz, ele ficou tão preocupado, que a próstata dele aumentou. Ele pediu licença do governo para tratar a pobrezinha da próstata. Nunca vi esse negócio de próstata ser sensível à denúncia de corrupção. Mas aqui ele diz assim, ó, Padilha viajou para sua casa em Porto Alegre meio que em regime de urgência e deve fazer ainda no fim de semana uma cirurgia para retirada da próstata. Ele foi internado no Hospital do Exército em Brasília na segunda após uma hemorragia causada após obstrução urinária. Foi constatado o aumento da próstata, né? E espera-se que ele volte ao cargo no dia 6 de março. Então, veio o carnaval, não sei o que, a próstata estourou. E aqui diz o seguinte, Eliseu Padilha pede licença. Afastamento do governo ocorre após José Yunes, amigo de Michel Temer, afirma ter recebido um pacote em seu escritório a pedido de Padilha. Tá, então, estranha, né? Uma próstata que consegue se mantiver. É uma coincidência, né? Dentre todas essas coincidências que a gente vê. Enquanto isso, pessoal, a gente se pergunta o seguinte, cadê aqueles movimentos contra a corrupção, que nós vamos moralizar o Brasil, que o PT é ruim demais, é parente do diabo, que o Satanás vive na casa do Lula, e que o comunista come criancinha, e aquele negócio todo de corrupção só nasceu por causa do PT. Cadê aqueles movimentos, aquele pessoal que se vestia de verde e amarelo para ir para a rua, para denunciar? Parece assim que as coisas são tão evidentes, até mesmo para a gente aqui do Notícias Comentadas ir lá para o deputado Paulo Pimenta, as coisas parecem ser tão evidentes, parece que tem provas e gente falando, olha, foi assim, foi assado e tudo mais, apresentando provas e tudo. E cadê aquele povo para lutar contra a corrupção? Sabe onde eles estão? Para o MBL e o Vem Pra Rua, aqui publicado aqui no dia 24 de fevereiro de 2017, protestos não serão fora Temer. Sabe por quê? Porque eles não estavam comprometidos com nada contra a corrupção. Esses movimentos foram pagos pelo próprio PMDB, PSDB, DEM e Solidariedade, financiaram esses movimentos para troca de poder, para se apoderarem do poder, entende? E você aí que participou, que foi para a rua de verde e amarelo, pensando que estava lutando, você, amigo, pode se sentir, tem o direito de sentir como o amigo do Temer se sente, o José Yunes. Pode se sentir de mula, pode se sentir feito babaca, feito otário, porque você foi utilizado por esses movimentos você apoiou o processo de implementação da corrupção no Brasil, da máfia da corrupção no Brasil. Você participou, você fortaleceu, você é cúmplice desse projeto. Talvez até em uma situação mais extrema você poderia também ser denunciado por cumplicidade com a corrupção. Claro que isso não vai acontecer dessa forma, mas quem sabe permita que você reflita um pouco mais sobre sua participação política. Porque essas pessoas falam assim, eu detesto político, não sei o que, são os tais analfabetos políticos. Mas analfabeto político participa de oba-oba e vai na onda, que nem merda na água. Vai na onda. Sabe, para onde chamar, rapaz, bora ali participar de um protesto, é sobre o quê? Não interessa não, é contra Dilma, não sei o que, tá, beleza, vamos lá. E vai participa. E você participa, sabe, que nem, repito, que nem merda na água, desculpa aqui o palavreado, que nem madeira na água, você vai na onda e acaba, amigo, participando como cúmplice de processo de corrupção. Reflita sobre isso, mas também não deixe de deixar a sua opinião aí sobre esse vídeo aqui no canal Notícias Comentadas. Repito, eu estou fora da minha base, portanto o microfone ele dá uma certa diferença, claro que não está com a mesma qualidade do microfone anterior, isso porque eu estou em viagem, pessoal, e na medida do possível eu vou publicando então
os vídeos aqui. Conto com a compreensão de vocês, que vocês compartilhem, que se inscrevam no canal e compartilhem nossos vídeos em todas as redes sociais. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima notícia.